Olá, para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu trago uma lista de livros de contos. Para quem quer conhecer algum tipo de autor, por exemplo, existem alguns livros de contos que pode te dar uma ideia um pouquinho da escrita desse autor. Então, eu selecionei 6 livros para falar com vocês. Quero que você me acompanhe, então aproveita para deixar o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for um inscrito e vamos falar de livro. E o primeiro livro que eu selecionei aqui é um livro de um autor super conhecido, mas que tem gente que tem às vezes um pouco de medo de conhecer os livros de Machado de Assis. Ele escreveu 10 romances, ele escreveu mais de 200 contos e os contos eu acredito que são uma porta de entrada bem interessante para quem depois pretende conhecer as obras maiores, né, os romances dos escritores. Então, eu selecionei aqui um livro de contos do Machado de Assis, que é esse aqui, Papéis Avulsos. Então, a gente tem aqui uma seleção de alguns contos do Machado. Como eu falei, ele escreveu mais de 200 contos. E aqui, deixa eu mostrar para vocês. Essa edição que eu tenho, ela é da Livraria Família Cristã. É bem bonito. Capa dura, bem legal. Ele tem algumas imagens aí do Machado. E nessa edição aqui, nesse livro aqui do Papéis Avulsos, a gente tem vários contos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então tem esses contos aqui. Deles, por exemplo, a gente tem aqui O Alienista, que é um dos contos mais famosos do Machado de Assis. Existe até livro só do conto O Alienista. Existe a adaptação do Alienista, é muito legal começar por ele. Aqui a gente tem vários contos, a gente tem aqui a Chinela Turca, Na Arca, Dona Benedita. Outro conto que eu acho bem interessante aqui é O Espelho. A gente tem aqui então 13 contos bem legais do Machado de Assis, que são, como eu falei, uma porta de entrada, né, para depois começarem a ler os romances do Machado de Assis, que são sempre romance sempre é uma obra maior. Então, já é um bom começo aí para conhecer Machado de Assis. Eu tenho aqui fisicamente 2 livros de contos do Machado de Assis. Eu tenho uma coleção aqui, não sei se dá aqui para mostrar para vocês, que são todos os livros, todos os romances do Machado de Assis. E junto com eles vieram 2 livros de contos. Então eu vou aproveitar para mostrar esse outro livro também, que tem 2 contos também maravilhosos, que é o Várias Histórias. Aqui, deixa eu mostrar aqui a parte de trás, que é uma edição bem bonita. E aqui a gente tem 17 contos. Então, vou mostrar aqui para vocês também. Desses 17 contos que estão aqui no Várias Histórias, tem A Cartomante, que é um conto muito, muito legal também de se conhecer do Machado de Assis, bem famoso. A gente tem outro conto aqui que eu havia, O Enfermeiro. Esse conto é excelente também, ele tem adaptação também, já foi gravado, se não me engano, é com o Matheus Mastergai e Paulo Otran, se eu não me engano. Mas foi uma adaptação muito fiel ao livro que eu assisti, mas o conto é maravilhoso. Então tem outros aqui também que todos valem a pena, eu gosto muito, eu já li todos os contos do Machado de Assis. Aí a gente tem aqui Conto da Escola, Mariana, Adão e Eva, A Causa Secreta também é muito legal. Então são contos assim, são 2 livros que eu indico aí do Machado de Assis, o Papéis Avulsos e o Várias Histórias, que tem contos bem relevantes, bem famosos do Machado de Assis nesses 2 livros. Um outro livro de contos que eu tenho aqui, que são de autores nacionais, clássicos, que falam sobre terror. Eu achei muito interessante uma coletânea de contos da Dark Side, que é esse aqui, Medo Imortal. Essa coleção de contos é muito interessante. A gente fala, nossa, escritores nacionais, clássicos, né? Ninguém pensa que eles escreveram contos que são um pouco mais pro macabro, pro assustador, assim. Mas aqui nesse livro foram escolhidos alguns contos desses autores que tem esse estilo aí, que tem um pouco desse sobrenatural também. Então deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês. É a Academia Sobrenatural de Letras. Achei muito legal. Então a gente tem aqui
vários contos. Vou mostrar só um pouquinho da edição do livro, que é muito bonita. Eu vou falar um pouquinho dos autores que estão aqui. Aqui a gente tem, aqui atrás fala que tem contos do Machado de Assis, Álvares de Azevedo, Bernardo Guimarães, Fagundes Varela, Coelho Neto, Aloysio Azevedo, Afonso Celso, Inglês de Souza, Medeiros e Albuquerque, Afonso Arinos, João do Rio, Humberto de Campos e Júlia Lopes de Almeida. Olha quanto nome, né? Então a gente tem aqui, nesse sumário, todos os contos de cada um desses autores, que eu achei muito, muito legal. E é óbvio que tem Machado de Assis também. E um dos contos do Machado de Assis que eu mais gostei dessa coletânea aqui é A Igreja do Diabo, que é um conto excelente. Fala muito sobre o bem e o mal, né? Sobre Deus e o diabo, como seria uma igreja do diabo, né? Muito interessante. E tem vários outros aqui. Júlia Lopes de Almeida foi uma escritora assim, muito importante. Também tem vez aqui, tem alguns contos dela que são bem interessantes, que são As Rosas, A Casa de Ruth, A Neurose da Cor, entre outros. Tem aqui também um bem conhecido do Álvares de Azevedo, que é Noites na Taverna, entre outros. Tem muitos contos legais, muitos contos interessantes. Então, é uma coletânea de contos bem legal. Deixa eu mostrar para vocês. Sempre quando vai começar um conto, a gente tem aqui esse comecinho aqui, e aí a gente tem uma ilustração e o nome do autor. Então, é uma coleção de contos bem legal, que vale a pena. Para conhecer, por exemplo, César Bravo, ele também tem livros de contos. Aliás, a maioria dos livros dele são de contos. E um que eu li recentemente, que eu tenho aqui para mostrar para vocês, é esse aqui, VHS, Verdadeiras Histórias de Sangue. Então, eu tenho outro livro dele que é um romance, que é 1618, mas se você não quiser entrar já direto com o romance, quiser conhecer o autor através de contos, esse aqui é muito legal, sim. Ele tem um outro livro que chama DVD, que não é que bem que seja uma continuação, pelo que eu sei, eu ainda não li o DVD, mas é meio que nessa mesma pegada aqui do VHS. Então a gente tem aqui alguns contos também muito legais. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O livro em si é muito bonito, os contos são muito legais e tudo tem a ver aqui com uma cidadezinha chamada Três Rios, onde os moradores dali têm os seus segredos e coisas estranhas acontecem nessa cidade. Parece que tudo de ruim foi canalizado ali em Três Rios e vão acontecendo muitas coisas ali entre os moradores. Uma das coisas que eu achei legal desse livro é que ele mostra pra gente um pouquinho, uma introdução básica aqui do livro, é que no começo tem histórias como se fossem relatos em jornal de acontecimentos estranhos que aconteceram ali. Então, antes de começarem os contos, você já é introduzido na cidade, como se fosse realmente uma cidade verdadeira, que aconteceram coisas reais, né? Vamos dizer assim. Então, isso já deixa um ar bem legal para se ler os contos. E aí tem vários contos aqui que são muito legais. Eu vou falando aqui para vocês. Eu gosto bastante do primeiro conto, que é Farstar, videolocadora, que é o que dá toda a história aqui da capa do livro, né? Eu gosto muito de Chuva Forte, que é um conto bem legal. Bicho-Papão é muito bom. Torniquete, Jezebel. E tem mais um aqui que eu recomendo bastante, Zona de Abate, Matadouro 7. Também gostei muito. Então, quiser conhecer o César Bravo, a escrita dele, comece pelo livro de contos que vocês vão gostar bastante. Outro livro de contos que eu acho bem interessante para se conhecer um pouco de, por exemplo, Isaac Asimov, seria esse aqui, Eu, Robô, que tem uma coletânea de contos de robôs muito legal para vocês que ainda não conhecem esse universo do Asimov, que é tão legal, ficção científica. Esse livro aqui eu recomendo bastante, são vários contos sobre robôs que são bem legais, uma leitura muito tranquila para se fazer. Vou mostrar aqui para vocês. São contos curtos até e que dão um pouco dessa dimensão sobre o que são os robôs do Asimov, um pouco do estilo de ficção científica que ele tem, que é muito interessante. Asimov é o escritor de Fundação,
da série dos robôs, do Império Galáctico. Eu tenho, sou fã dele, né? Eu tenho tanto a série de robôs, o Fundação também, Império Galáctico, eu tenho todos esses, estou lendo os livros dele e acho fantástico. Então, para você que não sabe ainda se vai gostar da escrita do Asimov ou não, esse livro aqui é uma boa indicação. E é claro que nessa lista não pode faltar o mestre Stephen King. Claro que não. Ele também é autor tanto de romances quanto de contos. Então, eu tenho aqui a minha coleção dos livros de Stephen King e tenho os livros de contos. Eu vou mostrar um deles, que foi o que eu li até agora, que é Tudo é Eventual, que é um livro de contos muito legal, que eu gostei bastante. Aqui a gente tem alguns contos, deixa eu pegar aqui, mostrar para vocês. Aqui. Então tem vários contos aqui. O primeiro conto, ele já chegando, que é Sala de Autópsia 4, que tem um conto bem interessante de um homem que chega numa sala de autópsia e todo mundo acredita que ele está morto, só que ele não está. E aí existe toda aquela tensão antes da autópsia, aquele cara que está consciente, mas não consegue fazer ninguém perceber isso. Então é bem angustiante. E tem outros contos aqui que são muito legais. O próprio conto que dá título ao livro, que é o Tudo é Eventual, é muito bom. O 1408, que tem adaptação para o cinema também, que é um quarto que tem mal assombrado, que um escritor vai até lá para tentar fazer algum registro de algo sobrenatural para escrever no seu livro e as coisas se complicam bastante. É muito legal. Também indico aqui desse livro O Homem de Terno Preto, também muito bom. Então, como eu falei, eu acredito sim que os livros de contos, eles servem tanto, obviamente, para entreter a gente, para quem tem pessoas que gostam muito mais, às vezes, de livros de contos do que de romances, que são muito bons também, mas para quem ainda não quer se aventurar, por exemplo, falando de Stephen King, não quer ainda começar por um romance dele, existem vários livros de contos dele. Eu tenho outros aqui, eu tenho aqui 4 Estações, tenho Com Sangue, tenho Escuridão Total Sem Estrelas, entre outros livros. Então, é uma boa porta de entrada para quem ainda quer conhecer um autor. Começar pelos livros de contos, são histórias curtas, né, juntas ali. É uma boa ideia, sem dúvida. E para conhecer Stephen King, eu recomendo Tudo Eventual. E esses foram alguns dos livros de contos que eu já li, que eu recomendo para vocês. Deixa aí nos comentários se existem alguns outros livros de contos que vocês já leram, que acham bacanas, para indicar aí pra gente também, que eu gosto bastante de falar com vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima. Até mais!